Olá novamente. Eu volto hoje para responder as perguntas que vieram pela internet. São bastante, mas eu peguei aqui as mais importantes. Tem uma paciente que pergunta se é possível retirar metacril dos lábios, feitas há 10 anos atrás. É possível, mas pode ficar um defeito no lábio. Tem que ver a real necessidade de retirar o metacril. Deve ser examinada e ver se tem necessidade mesmo. Depois que outra pergunta se eu faço lipo HD, todo mundo faz. A lipoaspiração, ela é tridimensional. Então toda ela é desse jeito. Existem dois tipos principais de lipo: a BF e a MF, a bem feita e a mal feita. Se a prótese vira, precisa trocar. Não é incomum a prótese de silicone, principalmente a prótese texturizada, com o tempo, virar. Na maioria das vezes se desvira e ela volta ao normal. Quando ela vira muito, que é porque a cápsula está muito frouxa, aí se troca por um implante de poliuretano. E aí esse problema acaba. O tempo de recuperação de uma abdominoplastia, ele é um tempo para fazer quase tudo, umas 2 semanas, e para fazer tudo, um mês mais ou menos. Se é normal a pessoa ter depressão depois de uma cirurgia. Olha, a pessoa pode ter depressão por qualquer motivo, não é? Principalmente se ela tem uma doença de base. Isso é importante ver com o psicólogo, psiquiatra, se ela tem uma doença de base. Eventualmente, se ela tem já uma propensão genética a ter depressão, pode. A cirurgia é um traumatismo e ele pode causar, ser um fator, um gatilho para a depressão. Mas ele per si não causa depressão. É só a pessoa que já tem. Se com prótese de hoje, de silicone, pode ocorrer algum fungo dentro da prótese? Não. Fungo dentro da prótese, não. Por fora pode, a pessoa pode ter infecção de fungo no cérebro, na coluna, na medula, na boca, mas no coração, mas dentro da prótese, no gel do silicone, não. Outra paciente pergunta sobre os cuidados da lipoaspiração, retorno às atividades. A lipoaspiração é uma cirurgia extremamente elegante, uma cirurgia que tem pouquíssimos cuidados. O único cuidado real da lipoaspiração é o sol. Porque a pessoa está roxa e o sol pode deixar aquilo escuro. Não tem outro cuidado para fazer. Desde que se sinta bem, pode voltar às suas atividades normais, desde que se sinta bem, lógico. Se a prótese mamária precisa realmente ser trocada? Não, é como um dente. Quando o dente está bom, ninguém vai trocar por um implante dentário, que é uma coisa maravilhosa, um implante, não é? Mas a prótese, se ela não estiver incomodando, não se mexe nunca. Se ela estiver boa, não se mexe, a não ser que a pessoa queira o seio menor, ou tenha algum problema na cápsula, senão não se mexe. Se a embolia pulmonar acontece após cirurgia plástica? É um evento raríssimo, porque cirurgia plástica só operam pacientes saudáveis. Então o risco ele é de muito, 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 muito pequeno. Né? É mais fácil, tem um risco maior de sair na rua no dia de chuva e receber um raio na cabeça. Se pode fazer cirurgia junta, retirada de útero e abdominoplastia? Não é bom, porque a abdominoplastia tem um risco de 1 para 73 mil, muito baixo. A retirada do útero tem um risco um pouco maior. Então não é bom misturar cirurgia plástica com outro tipo de cirurgia. Já se fez isso antigamente, hoje não se faz mais. Outra pergunta interessante, que após a cirurgia bariátrica, quanto tempo pode operar? Normalmente, de 6 meses a 1 ano depois que a pessoa estabilizou o peso. Então, emagreceu, estabilizou, 6 meses a 1 ano depois que esse peso ficou estabilizado. Então, é a hora da cirurgia plástica para os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Com quanto tempo recomenda trocar a prótese de silicone? Se não estiver incomodando, nunca.
Novamente, como um dente. Ninguém vai arrancar um dente saudável, né, se não houver necessidade. Aqui, paciente querida, eu sou o médico favorito dela. Obrigado, querida. Um beijo. Não posso falar o nome porque eu não posso falar o nome de paciente. Uma mulher de 65 anos pode fazer cirurgia plástica no nariz? Lógico. Desde que esteja saudável, é uma idade ótima. Valor da consulta, eu não posso falar, é proibido pelo Código de Ética Médica. Outra pergunta, como funciona a lipo de papada? É uma pergunta meio complicada. Como funciona? Funciona com cirurgia. Normalmente se faz uma lipoaspiração, vê se o paciente tem indicação primeiro, tem gordura na região submental, submentoniana. Se houver gordura, se faz uma lipoaspiração, uma cirurgia simples, sob anestesia local e sedação. Se a pessoa precisa estar sem esmalte e sem cílios postiços na cirurgia? Não. O esmalte hoje, se for necessário, por causa dos aparelhos, se tira de um dedo, mas normalmente não precisa. E o cílio postiço não atrapalha em nada. A outra paciente pergunta quanto tempo após colocar prótese de silicone pode fazer bronzeamento artificial. Não devia fazer nunca. O bronzeamento artificial envelhece a pele e aumenta alguns tipos de câncer. Mas, em princípio, se o paciente desejar fazer, 2 semanas depois da cirurgia, com cuidado de protetivo nas cicatrizes. Tem seio, uma paciente diz que tem seio pequenos, porém um é maior que o outro, e o outro está caído devido à idade. Qual o procedimento para deixá-los do mesmo tamanho? E ela quer que fiquem pequenos. Normalmente é apenas a mastoplastia. Se chama simetrização. Mastoplastia de simetrização. Deixar uma mais parecida com a outra. Uma cirurgia relativamente simples também, sob local e sedação. E esse foi bastante. E essas são as respostas às perguntas mais frequentes vindas da internet. Um beijo e até o próximo vídeo.